Eu fiz a disciplina de hidrologia em 2016, no primeiro semestre, com o professor Assis, em que ele utilizou a metodologia um pouco diferente do tradicional com a gente, né? Basicamente, ele fornecia uma sequência de vídeos e nessa sequência de vídeos dava uma exposição de todo o conteúdo que a gente teoricamente deveria ver em sala. Então, a partir disso, a gente já iniciava a aula no dia seguinte, no caso, com todo o conteúdo em mente, né? Então, basicamente, a gente tirava dúvidas e tinha também a realização de um teste que eu achava muito importante, na minha opinião, principalmente meio que para forçar a gente a estudar, porque, querendo ou não, no sistema tradicional que nós estamos acostumados, a gente sempre é forçado a estudar, e não de livre espontânea vontade. Outro aspecto muito legal que eu achei da disciplina foi a realização de trabalhos em grupo, que a gente fazia em sala, né? Então, a gente chegava na sala e tinha um determinado período de tempo para a gente realizar esse trabalho. E ele também, justamente ele era uma aplicação do que a gente aprendeu nos vídeos. Então, basicamente, quando eu ia estudar, o primeiro passo era assistir os vídeos. Então, juntamente quando eu assistia os vídeos, eu fazia anotações acerca de pontos importantes que o professor falava nos vídeos. E isso também já servia uma forma de estudar para os testes, porque semanalmente a gente tinha os testes relacionados a cada aula, que era um conjunto de vídeos disponibilizados para a gente. Então, no dia do teste, o professor às vezes tirava dúvidas da gente, se a gente não tivesse entendido alguma coisa. Então, antes do teste, ele já tentava dar uma explicada, se a gente não tivesse entendido bem. Então, a gente fazia o teste, né? A utilização desses testes eu acho que era muito importante, principalmente com pessoas que não são muito envolvidas na cadeira, né? Porque meio que força elas a estudarem, então elas acabam tendo eu acredito que é um aprendizado maior. Um terceiro ponto que eu considero muito importante na disciplina era a realização dos trabalhos em grupos, que a gente fazia em sala, né? Então a gente tinha basicamente a aplicação do conteúdo visto nos vídeos em um trabalho que era feito em grupo, acho que 4 ou 5 pessoas. Então isso era muito bom, tanto na nossa interação com os nossos colegas, também quanto no questionamento e no processo de aprendizagem, né? A disciplina, para mim, foi muito proveitosa por conta da quantidade de aplicações, né, quantidade de exercícios que a gente tinha mais tempo para realizar. No caso, a aula, ao invés de ser todo aquele repassamento de assuntos, teoria, a gente era dedicado principalmente à resolução de exercícios. Assim, a gente tinha um acompanhamento melhor, tinha maior tempo disponível para a realização de aplicações, que para mim é uma parte essencial para o aprendizado. E com relação também à nossa independência de se organizar quanto aos horários de estudo, né? Nós tínhamos o conteúdo em si já disponível, qualquer hora que a gente quisesse a gente podia acessá-los, né? Nós mesmos montávamos os nossos horários e assim não ficava preso aquele horário em si de aula, que podia ser que algum imprevisto a gente não podia comparecer e tudo mais. Já em casa, né, a gente tem essa maior liberdade de poder ver o conteúdo da hora que a gente quer. E com relação também aos vídeos, né, mesmo sendo em grande quantidade, a carga de vídeos era muito grande, a carga de teoria, ainda assim dava para a gente conseguir se organizar e em semanas assim mais carregadas de prova, essas coisas, ainda assim dava. E essa metodologia também dava outra liberdade, que era a gente poder conduzir a aula, né? Junto com a parte de exercício, a gente também trazia as nossas dúvidas, que talvez, no caso, se a gente fosse estudar de véspera, não tinha tempo de trazer essas dúvidas para a sala de aula e assim ficar bem melhor o aprendizado individual, não em relação ao nível da turma por inteiro, né? Ao todo. Fiz hidrologia com o professor Assis no semestre 2015.1. Foi o primeiro semestre que ele começou a usar essa abordagem nova, baseada nos vídeos, auxiliando. E eu estava no 7º semestre à época e fiz junto com as cadeiras regulares do 7º semestre. E então era fácil confrontar, principalmente o modelo que o professor Assis aplicava e o modelo que outros professores aplicavam, que era uma coisa bem mais tradicional.
Então, do bloco de cadeiras do 7º semestre, mais alinhado com essa metodologia, só o professor Assis aplicava. Então, acho que a principal diferença que eu percebi foi que com os vídeos auxiliares eu conseguia passar as coisas muito mais no meu ritmo. Não tinha que estar ligado na hora da aula, até porque a aula do professor Assis tinha um caráter mais de resolução de exercícios e tudo, mas em confronto com outros métodos, se eu não estivesse bem na aula, eu tinha que recuperar aquilo depois. E com o professor Assis, eu só, quando eu achava que estava no ritmo, que eu estava com a cabeça limpa o suficiente, ia assistir os vídeos e construir as coisas no meu ritmo. Então acho que esse foi o principal ponto positivo em comparação com um método mais tradicional de aprendizado. E aí, principalmente no começo da disciplina, foi muito produtivo porque eu conseguia acompanhar tudo, as outras disciplinas ainda não estavam no ritmo mais acelerado, e eu conseguia dedicar bastante tempo à disciplina do professor Assis, e aí cumprir tanto com a carga dos vídeos, quanto cumprir com a carga de exercício de aulas bem separada. Foi uma experiência muito boa, e a ideia de implementar os vídeos, a aplicação dos vídeos, eu particularmente gostava muito, porque isso instiga com que o aluno ele tenha um conhecimento básico, prévio do que vai acontecer na aula, e às vezes por si só, talvez ele vá procurar um pouco mais além, algo que está ali só apenas sintetizado no vídeo por meio dos slides. O vídeo ele é um resumo que lhe instiga a ir atrás de uma leitura, ou não, ou de um áudio, ou de outros vídeos. Eu sentia isso. Eu me senti mais engajado com a disciplina, sim, por causa da metodologia dos vídeos. E olha que os vídeos não eram nem tão bem trabalhados como o pessoal diz que está sendo agora, que o pessoal do Sistemas e Mídias Digitais está ajudando a melhorar a plataforma. Porque antes era só os slides lá e o professor Assis falando ao fundo, né? Imagino que agora esteja bem melhor. Então, em um primeiro momento, a disciplina me causou um pouco de estranhamento, porque eu não era uma pessoa muito de videoaulas. Às vezes que eu tinha tentado assistir anteriormente não tinham sido muito eficazes. Então, eu fui meio com o pé atrás. Mas como era de uma linha de cadeiras da área que eu quero cursar e seguir profissionalmente, eu decidi de cabeça aberta e foi muito bom o resultado. No final, a disciplina ela tem uma proposta muito consistente e é uma disciplina leve, ao contrário de muitas que no ambiente da universidade são muito desgastantes na metodologia tradicional e que muitas vezes não chega no resultado final satisfatório, que é fazer com que o aluno realmente aprenda. Hidrologia foi o contrário, ela veio com uma metodologia totalmente nova e muito satisfatória no final. Para mim, eu consigo ver que eu aprendi de verdade com essa metodologia. Os vídeos me surpreenderam muito porque eles eram curtos, mas eficientes em passar o conteúdo. Eu cursei a disciplina de hidrologia no 7º semestre com o professor Assis, foi em 2017.1. E ele aplicou uma metodologia totalmente inovadora, diferente das tradicionais que a gente está acostumado. A disciplina foi dividida em módulos, em que cada módulo possuía uma série de videoaulas para a gente assistir, disponibilizadas por meios digitais. E a gente conseguia ter fácil acesso a elas, o que facilitava muito o acesso aos vídeos, tanto em qualquer espaço que nós tivéssemos. Então, em qualquer lugar a gente podia assistir. Era bastante didático, possuía slides, imagens e o áudio ao mesmo tempo. Então ficava uma coisa bastante dinâmica que permitia o fácil aprendizado. Ao final de cada módulo, a gente tinha que ter terminado de assistir esses vídeos e ele aplicava um mini teste. Não era uma prova tão rigorosa que deixasse a gente temeroso em relação a modo de avaliação, nada disso. Essas provas que eram aplicadas, eram corrigidas pelos próprios colegas, o que fazia com que a gente aprendesse com os erros dos outros e procurasse prestar atenção no que fosse mais relevante. Então era uma coisa muito tranquila e fazia com que a gente aprendesse de forma mais sem pressões. Eu achei essa metodologia muito vantajosa porque concentra no que é mais importante
principalmente para o engenheiro, que é a aplicação do conteúdo, é a compreensão de de que maneira vai ser utilizado aquele conteúdo que foi absorvido. E estando em casa para estudar o conteúdo, a gente tem a possibilidade de deter mais tempo naquilo que a gente considera mais importante, concentrar, rever, de uma maneira bem mais simples do que poderia acontecer em sala de aula com um tempo limitado. Enquanto que permanece a possibilidade de você perguntar ao professor durante a sala de aula, tirar as dúvidas, e tirar as dúvidas durante a aplicação, que é quando de fato as dúvidas acontecem. Essa metodologia era uma metodologia nova para mim, é algo que eu nunca tinha visto em sala de aula, e muito interessante, inovadora, que eu acho que deveria ser replicada. O fato de eu ter um aprendizado contínuo, que quer dizer que a aquisição de conteúdo, a aquisição de conhecimento, ela não é focada na avaliação, já que as avaliações são feitas ao longo de todas as aulas, frequentemente a gente tinha avaliações, isso é muito positivo para o enraizamento do conteúdo. Então, é uma das grandes vantagens dessa disciplina.